Queridos, a paz de Cristo, alegria, satisfação, prazer, estarmos juntos uma vez mais na noite deste dia, esse dia que fez o Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Silas Filho, do pastor Isaías Júnior, também aqui do pastor Anderson, pela amabilidade, cordialidade que sempre sou aqui recebido nessa igreja, em nossa casa, aqui na filial Taquara, e para mim especialmente é motivo de dupla honra. A Deus seja a glória. Quem concorda, diga amém. Por favor, aí abra a sua revista, isso, vamos lá, abra a sua revista. Lição de número 2. Você que ainda não comprou, por favor, faça isso. É fundamental que você... Acho que sim. Não, foi não. Acendei. É fundamental que você adquira a revista, não somente comprando, mas sobretudo lendo, estudando, analisando e crescendo para a glória de Deus. Por favor, a lição de hoje tem por título Enoque, o homem que andou com Deus. Texto bíblico básico, livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao 24, e depois Judas, capítulo 1, versos 14 e 15. Diz assim o versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, a igreja. Maravilha. Versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24. Isso, agora Judas, verso 14. E destes que profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, a igreja. E por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ela. Maravilha. Agora, todos juntos, o texto áureo. Olha aí que benção. Isso. Hebreus 11, 5. Texto áureo no 3. 1, 2, 3. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho. Maravilha, que bênção, glória a Deus. Você pode dizer amém por isso? Maravilha, que nessa oportunidade nós analisaremos aqui de modo panorâmico a vida desse ícone do Antigo Testamento. É importante você que está aqui estudando o trimestre vigente, que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são palavras de Deus. Antigo e Novo são palavras de Deus. A Bíblia é constituída do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Também sabemos, é claro, que nós, igreja, estamos fundamentados no Novo Testamento. Haja vista a igreja ser uma instituição neotestamentária, por conta, inclusive, do próprio processo revelatório de Deus. A sua revelação foi nos dada de maneira progressiva, paulatina e progressiva, cuja culminância, o zênite, o ponto máximo, aconteceu na pessoa de Jesus, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É tão verdade que você encontra, inclusive, na carta aos Hebreus, no primeiro versículo, diz assim: havendo Deus antigamente dito aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias, nos falou através do seu Filho, o qual foi feito herdeiro de tudo. Aí exalta a pessoa de Jesus nesse processo de culminância de revelação que desemboca na pessoa de Jesus. Jesus é
o cerne, ele é, na verdade, né, o eixo pelo qual desenvolve toda a revelação de Deus. E nesse desenvolvimento nós temos o Antigo Testamento, que atende às questões do plano revelatório. E nessa questão nós nos reportamos a ele para entendermos o plano de Deus. Tanto que Paulo afirmou com maestria que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É fundamental que nós saibamos, mesmo que minimamente, a história do povo de Deus, a história de Israel. Porque o nosso Deus, inclusive, é um Deus que se revela na história. A história é um canal pelo qual Deus se manifesta. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, analisando a vida dos patriarcas, nós encontramos as digitais de Deus ao longo da história. Esse Deus que faz promessas, mas não somente isso, ele faz promessas e as cumpre cabalmente, mesmo que para tanto seja necessário abrir madre de gerações, abre madre de Sara, de Rebeca, de Raquel, porque de geração em geração ele é o Senhor. A sua fidelidade permanece para sempre. E analisando a história, aprendemos sobre Deus. Analisando a história, nós aprendemos lições importantes que são aplicáveis às nossas vidas no contexto atual. É nessa esteira, nessa dinâmica que nós aqui iremos, ao longo do trimestre, nos reportarmos ao Antigo Testamento. E nessa retrospectiva, nós pensaremos algumas figuras emblemáticas, os tais ícones da fé, e nesse alçar, extrair lições para nós. Já vimos na aula passada sobre a vida de Abel, o homem cuja oferta tocou, que Deus se agradou, cuja oferta agradou a Deus. E nessa noite aqui, nós veremos sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque, o homem que andou com Deus. E nessa importância, ao final da aula, nos encorajarmos também a copiá-lo. Em que sentido? Decidirmos também em andar com Deus. Andar com Deus, viver com Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Quem concorda, diga amém. Maravilha. Vamos lá aqui avançar, Só que antes de adentrar na lição, só que reprisando, eu estou aqui acompanhado da minha esposa, a Fabiana, e também da minha filha, a Rafaela. Por favor, de pé. Já que já acelerei o carro, Maravilha. Glória a Deus. Vocês sabem que minha filha trabalha com doces, com bolos e tal. Ao final aqui da nossa Escola da Palavra, olha só que foto linda, Jesus. Também puxou a mãe, Deus é bom, Deus é bom. Está lá ao final, passe lá e abençoe. Vamos lá aqui, avançar no nome de Jesus. Na introdução, coloca lá, abençoado, isso, introdução, na verdade, conforme já falei aqui, mesmo em tempos de crises, em tempos tenebrosos, em tempos trabalhosos, como nós estamos vivendo, inclusive, nos dias atuais, não importa a degradação moral em que a sociedade se encontra, ou vive, ou viveu, nesses tempos tenebrosos, Deus sempre se fez valer de representantes. Sempre na história da humanidade houve homens que serviram a Deus com alegria e que disseram não ao mundo pecaminoso e disseram sim para Deus. Na Bíblia Sagrada, trocentos homens nessa dinâmica. Veja, o próprio Moisés, mesmo vivendo no palácio, sendo preparado para ser um futuro faraó, a Bíblia diz que ele, por amor a Cristo, ele escolheu o vitupério e se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, optando, decidindo por Deus e pela sua vontade. E no texto que nós vamos analisar nessa noite, ele está relacionado à vida desse homem chamado Enoque. E aqui vamos ver que Enoque também surgiu, viveu, andou com Deus, não num tempo fácil, não foi um tempo de facilidades, um tempo de propício a servir a Deus. Pelo contrário, o tempo no qual Enoque viveu foi um tempo extremamente hermético,
um tempo extremamente claudicante, um tempo complicadíssimo, de muitos pecados, de uma apostasia em relação a Deus muito forte, muito densa, notadamente uma sociedade que, ao fim e ao cabo, se sentia autossuficiente e cuja prática moral era eivada, repleta, cheia, impregnada de malignidade. A malignidade foi tão avassaladora nos dias de Enoque e nos dias subsequentes, que ao final do processo acabou provocando o dilúvio, porque o texto que nós lemos no capítulo 6 é um texto que demonstra que toda a humanidade se perverteu. No seu coração só havia o desejo, o ímpeto de praticar a maldade e a perversidade, salvo a pessoa de Noé e a sua família. E antes dos dias de Noé, dias trabalhosos, surgiu também esse homem chamado Enoque. E aqui veremos um pouco por que a sociedade antes do dilúvio, ou sociedade antediluviana, se perverteu, ao ponto de Deus determinar um dilúvio que dizimou a humanidade de maneira universal. Está lá no próximo slide, a origem de Enoque, filho de Jared. Vamos pensar aqui nesse Enoque, filho de Jared, até para contrastar com Enoque, filho de Caim. No próximo slide aí, você vai ver no próximo slide, um quadro comparativo. Na verdade, quando você pega o livro do Gênesis, o capítulo 4 e o 5, eles estão interligados. O 3 no 4 e o 4 no 5 e o 5 no 6. É uma narrativa subsequente, que é importante você analisar a miúdo a construção que o autor Moisés, no caso, fez para dar esse link e sedimentar de modo que houvesse um vínculo entre as narrativas. O 4 você viu aula passada, que narra a história de Caim, sim ou não? Caim, ele peca, você viu a história, depois que ele vai para a cidade de Nod, lá ele casa-se, e tem um filho chamado Enoque, não é esse Enoque aqui da aula, e a partir dele toda uma geração descendente de Caim. Está lá no seu quadro, lá, está lá. Caim teve um filho chamado Enoque. Enoque teve um outro homem chamado Irade. Irade gerou a Meuael. Meuael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. Aí há um dado interessante. Esse Lameque, descendente direto de Caim, foi o primeiro bígamo da Bíblia. Foi o primeiro homem que casou com duas mulheres. Aqui começou com duas, mas à frente desembocou em mais de duas. Aí gerou, portanto, a poligamia. Aqui no caso, aqui é bigamia, o casamento com duas mulheres. Lameque casou com Ada e casou com Zila. E as duas aqui palavras, Ada e Zila, nos fazem referência à formosura, proteção, essa ideia de fato já passando de maneira indireta a licenciosidade, a questão vinculada a uma sociedade que desenvolve, tem potencialidade, capacidade de desenvolver ferramentas, utensílios, tecnologia. Todavia, esse desenvolvimento tecnológico, aqui no contexto da antiguidade, é uma construção de uma sociedade que decidiu viver sem Deus, sentindo-se autossuficiente. Lameque tem duas mulheres, Ada e Zila. De Ada, ele teve, enquanto filho, Jabal. E Jabal aqui foi um especialista em tendas e gados. E também teve outro filho, chamado Jubal. E Jubal, especialista em harpa e órgão, em instrumentos musicais. Da outra mulher, Zilá, aqui teve outro filho chamado Tubal-Caim, mestre em toda a obra de cobre e de ferro. Aqui no original, essa obra de cobre e ferro, tanto para a agricultura, para o trabalho, como também arma de guerra ou armas de guerras. Veja a descrição do texto, aparentemente nada demais, mas insere esse dado aqui de comportamento comprometedor. Aqui Lameque, ele é um bígamo. Além de ser bígamo, Lameque é extremamente arrogante e soberbo, porque veja, a Bíblia diz que ele matou duas pessoas,
uma porque pisou no seu pé, está lá, ó, matei um por me ferir, e por me pisar, matei outro. E além de matar, há um tom de soberba, de arrogância, que não há espaço para arrependimento. É uma narrativa aqui, genealógica, em que você não encontra a pessoa de Deus, a citação de Deus, nenhum momento em que há uma inclinação para o divino. Há uma descrição natural, direta, e um destaque a pecado. Lameque, além de matar duas pessoas, uma porque pisou no seu pé. Pisou já é motivo de matar, né? E ainda se gaba. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes. Enquanto que Caim foi sucumbido pelo pecado, aqui Lameque, ele se regozija, tem prazer, tem alegria, tem orgulho de pecar e de matar, num tom que não se cabe arrependimento. É uma descrição direta de uma sociedade em que não há espaço para Deus. Aí eu botei no quadro aqui ao contrário, aqui ao lado, né? Ali, ó, um relato que descreve uma sociedade autossuficiente, cuja essência se assemelha àquilo que o Novo Testamento denomina como mundo. Uma sociedade, uma linhagem notadamente mundana. E aqui mundana tem a ver com o comportamento que se impõe ou se contrapõe à vontade de Deus. É aquilo que João falou. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nele que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui mundo, no sentido, mundo de sistema, comportamento, atitude, modo de viver, essa ética que se contrapõe à ética da palavra, à vontade de Deus. Em tudo, mas não tem Deus. Tem tudo, mas não tem Deus. A família de Caim é um microcosmo em que o seu padrão de proezas e técnicas de fracasso moral é um exemplo clássico de uma humanidade que se desloca ou se desloca de Deus. Enquanto Caim havia sucumbido pelo pecado, Lameque exulta nele, se alegra nele. Eu só botei assim rapidamente para mostrar a outra linhagem, a linhagem agora de Sete. Você sabe, Caim matou Abel, depois Adão conheceu Eva e teve mais um filho, chamado Sete. E Sete teve também um filho, chamado Enos. E depois de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. É uma expressão interessante. Até a ideia de começar, o autor, o escritor, está nos levando a entender que naquela geração anterior não se buscava a Deus. Agora se contrapõe, se estabelece uma outra referência, um outro comportamento, um comportamento em que você encontrará pessoas que decidiram servir a Deus. Está lá, Sete teve Enos e começou-se a invocar o nome do Senhor. Enos teve Cainã, a Maaléu, e Maaléu Jared, e Jared teve Enoque. Aí o texto para a narrativa, e Enoque andou com Deus. Veja, não há nenhum momento dos descendentes de Caim citação de Deus. Nessa aqui, você encontra, começou-se a invocar o nome do Senhor, aí tem depois Enoque, que andou com Deus, e ainda avança. Enoque teve Metusalém, o que mais viveu na Bíblia. Metusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou Noé. E quando Lameque gerou Noé, ele profetiza em relação à vida de Noé. Interessante o relato, né? Diz assim, ó, veja, nessa segunda esteira você encontra a expressão: começou a invocar o nome do Senhor, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Este nos consolará, em relação aqui a Noé. Este nos consolará acerca das nossas obras e da terra amaldiçoada. E por fim, afirma sobre Noé: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Este era varão justo e reto e andava com Deus. Portanto, é uma linhagem diferenciada. Quem compreendeu, diga amém.
até então nenhum problema. Você tem uma geração ímpia, perversa, a de Caim, e uma geração piedosa, a geração de Sete, de Enos, que perpassa a vida de Enoque e também a vida de Noé. O problema está quando essas duas gerações se encontram e passam a dialogar, a conversar, a negociar, a se misturar. E essa mistura foi danosa. Houve concessões, houve liberações, houve uma mistura, e essa mistura acabou provocando uma depravação total e generalizada. É o capítulo 6 do livro do Gênesis, está aí na sua tela aí, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, ou seja, se casaram, se vincularam, se associaram, e nessa associação, os filhos de Deus, uma referência aqui, a descendência de Sete, se casaram com as filhas de Caim, uma referência às descendentes de Caim. Na mistura, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus se entristeceu, aqui numa linguagem humana, de ter feito o homem em função do desvio, do afastamento dele, do homem, da raça humana em relação à vontade de Deus. Agora, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tudo, porque por mais que a gente faça essa separação aqui didática, se você fizer um laço cronológico, né, do tempo que eles viviam, você vai perceber que ao fim e ao cabo há um encontro de gerações, porque eles viviam 800, 900 anos, não sei, porque em relação aqui à linhagem de Caim, não há citação de tempo, mas com certeza também viviam de modo alargado, de sorte que essa relação acabou se conflitando. E nessa esteira aqui de perversidade, de malignidade, houve um homem, aqui no caso, Enoque, que não se deixou levar, que não se deixou se contaminar, mas que decidiu, ou seja, uma determinação pessoal, uma determinação de foro íntimo, decidiu andar com Deus, viver com Deus, fazer de Deus a sua referência e não se deixar influenciar. Pelo contrário, buscou marcar posição, influenciar e fazer valer a experiência dele que tivera com Deus diante dos seus contemporâneos e dos seus conterrâneos. Quem entendeu, diga amém. Está aí. Nessa dinâmica toda, a declaração em relação a Enoque. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Uma afirmação aqui direta, que Enoque andou com Deus. E quando nós, na Bíblia, usamos o verbo andar, aqui andou com Deus, há uma questão que se impõe, se levanta. Essa relação entre andar e caminho. Andar e caminho são termos intercambiáveis e que fazem parte do mesmo campo semântico, porque não se pode andar sem que não haja um caminho. E todo caminho depende de um andante, ou de uma pessoa que transita nesse caminho. Quem anda, o andante, tem a ver com a ideia da estrada na qual ele trilha. Ao pensar que em caminhar e pensar em andar e caminho, você vai encontrar uma larga quantidade de textos na Bíblia que vinculam o andar e o caminhar e o caminho. Veja, quando fala do verbo andar, esse ir reto pelo caminho significa caminhar, e que ganha um novo significado mais abrangente, que nos leva à ideia do proceder, do mover, do viver,
do viver como, do modo de vida, da maneira de viver. Quando a Bíblia usa o verbo andar, andou com Deus, andar no Espírito, tem a ver com a maneira como a pessoa se comporta, tem a ver com a conduta ou o comportamento que essa pessoa realiza durante a sua trajetória, durante a sua caminhada nessa estrada. E há uma correlação direta entre o caminhante e a estrada, entre o caminhante e o caminho, porque quem anda no caminho B não pode e não vai se comportar de acordo com o andante do caminho A. O caminho A tem uma forma de andar, tem uma trajetória, existe uma regra própria para cada caminho. Não é à toa que a Bíblia diz que há caminhos que nos levam, ou leva a pessoa, à morte. E também diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Aqui, na verdade, quando a Bíblia fala andou com Deus, tem a ver com essa ideia. Que caminho, ou qual tipo de caminho você decidiu andar? Porque o seu comportamento estará diretamente vinculado ao caminho no qual a pessoa transita, desenvolve a sua história, manifesta o seu verdadeiro eu, que é o seu caráter. Veja aqui, o andar tem a ver com o caminhante, tem a ver com a pessoa, tem a ver conosco, enquanto pessoa. O caminho já vincula a estrada, já vincula esse trajeto no qual percorremos. E esse trajeto, esse caminho, remete-nos aos princípios, à conduta, à ética, à moral, à maneira de viver. E é muito claro na Bíblia em relação à ideia de caminho e andante. Veja aqui no próximo slide, eu separei aqui alguns textos que nos remetem à ideia de andar. Está lá. Deixai os insensatos e vivei. Ou seja, largue, deixe, se afaste, não se vincule, não se atrele ao insensato. Quem é insensato? Insensato é aquela pessoa que perdeu a sanidade, que perdeu a razão, que perdeu a lógica, que perdeu a sabedoria. Insensato é o imprudente. E como você entende o imprudente na Bíblia? Imprudente, insensato é aquela pessoa que decidiu andar, decidiu viver longe da presença de Deus. O insensato na Bíblia é aquela pessoa que abandonou a sabedoria. E sabedoria na Bíblia é o princípio do temor a Deus. Esse insensato não é o louco do ponto de vista psicológico. O insensato é a pessoa que nega que Deus existe, nega viver para Ele, ignora a sua palavra e vive de acordo com a sua vontade. A Bíblia o chama de louco. Diz o louco no seu coração, não a Deus, porque o seu caminho, a sua estrada, a sua vereda é um caminho de morte, é um caminho de loucura. Aqui trocando em miúdos, uma pessoa que se afasta de Deus, que vive de acordo com a sua vontade, do ponto de vista bíblico, ela perdeu a razão, perdeu a sanidade, ela está fora de si. Porque uma pessoa em sã consciência serve a Deus com alegria. Uma pessoa que tem uma consciência iluminada reconhece quem ela é, mas sobretudo reconhece quem Deus é. E ao reconhecer quem Deus é, ela é movida, impulsionada a adorá-lo na beleza da sua santidade. Veja, o próprio pródigo, ele perdeu a consciência, deixou a casa do pai e foi para uma terra longínqua. E lá padeceu de modo assombroso, consequência da sua vida pródiga e promíscua. Ao final do processo, percebeu o seu estado decadente. O que a Bíblia diz? E caindo em si. Esse cair em si é recobrar consciência. Cair em si é se perceber o meio e perceber quem Deus é. É esse abrir do entendimento. É quando a luz da palavra, do Evangelho de Deus ilumina a pessoa, ela cai em si. Arrepender-se
tem a ver com dar meia volta, mas também tem a ver com conhecimento, entendimento, recuperar a consciência e deixar aquela mente entenebrecida, endurecida, empedernida, aquela mente, aquele conceito totalmente obscurecido pelo pecado, e passa a compreender quem Deus é. E ao compreender, decide andar no outro caminho, no caminho de vida, na porta estreita, mas que leva à presença de Deus, porque ele sabe que ao final dela encontrará aquele que vive e reina para sempre. Enquanto anda aqui agora, desfruta da sua direção, do seu favor, do seu amor, porque ele é especialista em nos guiar na vereda da justiça por amor do seu nome. Oh, que maravilha! Que maravilha! Deixai o insensato e vivei, ou seja, um estilo de vida, uma maneira de viver, e andai pelo caminho do entendimento. Insensatez é ignorar Deus e a sua palavra. Entendimento, sabedoria, conhecimento é quando a pessoa está debaixo da sombra do Onipotente e descansa debaixo das suas asas e se encontra seguro. É uma insensatez, é uma sandíssima pessoa se julgar sábia e negar e zombar de Deus. Quem zomba de Deus está, na verdade, violentando-se a si mesmo, porque ao negar Deus, a pessoa se violenta, porque na constituição humana aqui, dentro da gente, há uma lacuna, há uma ideia, há um espaço, há uma formação em que Deus colocou ali no seu sopro uma marca da sua pessoa. E nós somos propensos a adorar a Deus, porque Ele nos criou já, nos programou para vivermos nele e para Ele. Recusar viver nele para Ele é uma automutilação. A pessoa está se flagelando, porque normalmente o caminho normal é caminhar na vereda da justiça. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Aqui caminho é palavra, princípios, regras, né? Moral, maneira. Senhor, me ensina a tua vontade, me ensina o teu caminho. Eu não quero me desviar nem para a esquerda, nem pensar, nem para a direita. Eu quero andar na retidão, na presença de Deus. Então, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e livra-me, né, do caminho tortuoso, porque eu quero andar em retidão, porque no caminho de Deus, para andar com Deus, eu tenho que andar em retidão. Veja aqui a complexidade da palavrinha aqui, andar. Ainda diz assim, ó, aqui, na verdade, aqui o último texto, Jetro aconselha Moisés, lá no contexto quando saiu do Egito, ele aconselha Moisés, diz assim: declara-lhes ao povo, declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Caminho que deve andar tem a ver com a obra que deve fazer, porque no caminho de Deus não é somente neutralidade, no caminho de Deus tem a ver com aquilo que eu faço para a sua glória. Quem anda com Deus não anda alienado. Quem anda com Deus anda olhando o outro. Quem anda com Deus anda e compreende o espaço, e aqui faz para a glória de Deus. É um andar pela fé. Esse andar pela fé me faz enxergar também o outro, porque veja, o próprio Abel, que pela fé ofereceu um sacrifício mais do que Caim, a fé o levou a oferecer. Essa oferenda se coaduna com a obediência. É uma fé que me faz andar pelo caminho. Enquanto eu ando, eu sou formado. O caminho também se forma na minha caminhada, no meu passo, na presença de Deus, mesmo não vendo, não entendendo, mas eu vou andando no Senhor e ao fim e ao cabo o nome dele é glorificado mediante a minha conduta, que tem a ver com as minhas pisadas.
com as minhas marcas. Quem anda no caminho do Senhor, deixa marca. Aí está, né? Deve andar. Aqui avançando, esse Enoque que andava com Deus, né? Na verdade, se andar com Deus, trocando aqui em miúdo, significa andar com Deus, significa viver, se comportar, viver de forma justa e reta numa geração corrupta e perversa. Quem anda com Deus, quem vive com Deus, quem se comporta de acordo com a sua vontade, tem recompensa. Aqui no caso, Enoque, que andou com Deus, foi arrebatado. E Noé, que também andou com Deus, foi livre do dilúvio. Porque sempre haverá recompensa para aquele que decidiu andar com Deus. Quem compreendeu, diga amém. E essa ideia aqui de andar com Deus, ela rompe com Enoque e perpassa toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você encontra aquele que afirma que permanece em Jesus, que permanece nele, deve o quê? Deve andar como ele andou. Uma vez mais aqui, o verbo andar, né? E o verbo andou. Como Jesus fez, como ele viveu. Quem diz que está nele, deve andar como ele andou. E o verbo andar no Novo Testamento tem a ver com seguir as pegadas, seguir o rastro, ou os rastros. Aqui, nós somos de Jesus o quê? Nós somos discípulos dele. Amém ou não amém? Ele é o nosso mestre. E a relação, a escola, no contexto aqui de Jesus, é a escola não especulativa, é a escola prática, é a escola da imitação, é a escola da cópia, é a escola da reprodução semelhante ao mestre. Nós, enquanto discípulos, copiamos o mestre. É uma escola prática. Não é à toa que Paulo afirmou, de modo repetido, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Sede imitadores de Deus, como o Filho amado. Ou seja, nessa escola, nós copiamos as pisadas, seguimos as pisadas de Jesus. Está lá, ó. É Romanos 4,12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que fizera ou tivera na incircuncisão. Ou seja, quem é descendente de Abraão? É quem nasce do sangue? Não. É quem segue as pisadas de Abraão. Ou seja, quem vive pela fé como Abraão viveu. Aqui repete aqui a ideia desse andar enquanto cópia. O próprio Paulo usou de modo recorrente a relação de andar no sentido de viver. Está lá, ó. Paulo afirmou: quais Deus preparou para que andássemos nela, que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Antes andávamos nos despojos da carne, que andeis como é digno de vocação. Andai em amor, vede prudentemente como andais, para que não andeis mais como andam os gentios. Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Portanto, andar tem a ver com carregar o sentido ético de um viver para Deus. É um texto muito forte, muito claro, que nos leva à concepção do andar. E por fim aqui, para fechar essa parte, esse andar, né, nos liga diretamente a Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Uma ideia lá de Enoque, eu estou aqui tentando com você passar pela Bíblia Sagrada para chegar em Jesus e te mostrar que a ideia do caminho não é uma invenção. Andar com Deus, como Enoque andou, é quem decide andar no caminho, andar pelo caminho,
e nesse caminho se misturar com ele. É o andante que se vincula no caminho, à medida que anda, inspira o pó, respira o pó, esse pó vai entrando nas entranhas, domina o seu ser, ao fim e ao cabo, há uma junção entre andante e o caminho. É quando você atinge o nível de fé em que você se percebe, se confunde com o caminho, porque o caminho está em você. Você não somente anda, você passa a viver. E passar a viver é uma construção de identidade. Onde você vive? Eu vivo em Portugal. Onde vives você? Né? Onde você vive? Esse viver tem a ver com a forma de pensar, de agir, sentir, porque o meio no qual você está inserido, ele influencia a sua percepção e o seu entendimento. Viver no te liga na sua formação identitária. Uma pessoa que vive, nasceu, cresceu, desenvolveu, né, em Copacabana, você acha que essa pessoa tem a mesma forma de viver de alguém que viveu lá em Miguel Couto, como o Joe, né? Lá em Miguel Couto? Não, a lógica é outra, porque o espaço forma a nossa identidade. Quando a Bíblia diz que devemos andar nele, viver no Espírito, andar no Espírito, é exatamente vincular, transformar, moldar a nossa forma de ser, a nossa identidade vinculada ao caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É tão verdade a ideia de caminho que a própria igreja primitiva, na sua fase primeira, também era chamada de os do caminho. Os do caminho, porque vinculava o caminho que era Jesus. Porque quem está em Jesus segue as suas pisadas, os seus passos. Não faz o que deseja, mas faz o que lhe apraz. Não faz o que quer, mas assume a vontade do Senhor e renuncia a esse mundo e decide segui-lo pelo caminho. Está lá, se alguém quiser vir após mim, aqui é a ideia do caminho, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por onde? Pelo caminho. Então aqui andar com Deus, andar com Jesus, é estar no caminho. Não adianta estar à beira do caminho. Quem está à beira do caminho, até pode conhecer o caminho, mas está mendigando, está vivendo em cegueira. Só vai de fato ser aclarado quando tiver um encontro com Jesus e passar a segui-lo pelo caminho. Aqui são aqueles que decidiram seguir a Jesus pelo caminho. No caminho de Jesus, até pode ter pedregal, até pode ter pedra, pode ter dificuldades, mas ele te guia na vereda da justiça. O verdadeiro discípulo é aquele que pisa onde Jesus pisou, seguindo e imitando. O chamado para segui-lo é pessoal e cada um deve responder ao chamamento e andar como ele andou. Nós, a igreja, somos os do caminho. Quando Paulo foi pegar a carta para perseguir a igreja, nas sinagogas e também no sinédrio, está lá. Ele lhe pediu cartas, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Eu e você somos identificados pelos do caminho. Você faz parte do caminho. Você deve permanecer no caminho. Não adianta fugir para a direita ou para a esquerda. Deus quer que você marche para frente, avançando na presença do Senhor. Porque eu e você somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Enquanto peregrino, a palavra peregrino é a parouquia, é a paróquia, é aquele que caminha, está em movimento, está andando, caminha em direção à sua casa. Não está parado,
não perde o foco, não se mistura e nem se desvia, está paroquia, caminhando para a sua casa, e a sua casa é na presença de Deus. Ninguém vai te parar, você acessou o caminho está em você, e a ordem é essa: marchar para a glória de Deus. Uma perguntinha aqui básica, para fechar aqui a minha, só que mais 3 minutos, pastor, 3 minutos. Como andar com Deus? Como viver com Deus? Como estar nele? A primeira cláusula pétrea para começar a caminhada é começar. Sem fé é impossível agradar-lhe. Para começar a andar com ele, você precisa estar de acordo com a sua vontade, porque a Bíblia diz: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Para começar a andar com Deus, tem que ter uma afinidade com Deus. Tem muita gente, meu Deus, ainda bem, está acabando, né? Tem muita gente que diz que anda com Deus, mas não está de acordo com a sua vontade. Tem até uma roupagem típica de andante, de viajante. Até comprou, de repente, um transporte típico de quem viaja. De repente, né, é um caravaneiro na sua caravana caminhando, mas não está indo para casa, tem outra intenção, outro foco, não tem um alinhamento com o caminho, porque o caminho tem uma marca própria. Tem muita gente que diz que está no caminho, mas é na verdade um obstáculo para o caminhante do caminho. E você precisa ter discernimento de espírito, porque a Bíblia diz que não se pode, né, sair água doce e salgada da mesma fonte. Você conhece a árvore pelo seu fruto. Você conhece o caminho pelas suas pisadas. Para começar o caminho, deve ter um alinhamento com a sua vontade. Para andar com Deus, é fundamental que deva andar na luz, como Ele na luz está. Quem, né, está na luz, como Ele na luz está, tem paz com Deus, tem comunhão com Deus. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Ou seja, é um caminho de desenvolvimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. É de fé em fé, é de glória em glória, que vai se formando para a glória de Deus. Não adianta querer correr, comece a andar, vá devagar, mas vá na presença de Deus. Para andar com Deus é fundamental que a pessoa entenda que andar com Ele precisa andar em novidade de vida, porque a Bíblia diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para fechar, conclusão aí. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. O que movia Enoque a andar com Deus? Qual foi a força que o impulsionou? Pela fé, através da fé, por intermédio da fé, essa fé que impele, essa fé que impulsiona, essa fé que nos leva, nos conecta na presença de Deus, essa fé que vence barreira, essa fé que vence muralha, essa fé que nos faz saltar a muralha, nos faz levantar o estandarte da vitória, essa fé que nos faz invocar o nome do Senhor e seguir em frente, porque pela fé Enoque decidiu, em tempo ruim, andar, viver com Deus e para Deus. Qual foi a recompensa? Tripla. Primeiro, venceu a morte, não morreu. Segundo, foi arrebatado na presença de Deus. Terceiro, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Meu irmão e minha irmã, quando você, através da sua vida, agrada a Deus, pode esperar, Ele intervirá, Ele fará milagre, até pode arrebatar, um milagre tremendo.
arrebatou porque Enoque decidiu andar com Deus. Não siga a multidão, vá pelo caminho para a glória do Senhor, porque no caminho há milagre, há manifestação de Deus para você e em você. Aqui Enoque, fechando, é um tipo, é um modelo, é uma referência à igreja, não a qualquer igreja, mas a igreja que anda com Deus. A igreja que anda com Deus ouvirá o toque da trombeta. E aqui está andando, mas quando a trombeta tocar, ela não vai andar, ela vai subir para a glória do Senhor. Ela vai voar nas asas do Espírito e vai encontrar com o Senhor para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe. Até a próxima.